Oi, tudo bem? Você que acompanha a programação da revista Cenário sabe que o Cenário Entrevista traz sempre um assunto importante que é do seu interesse. E hoje a gente recebe Jalil Frache Campos, advogado, mestre, doutorando em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia pela UFAM, professor convidado do programa de pós-graduação da UEA e diretor-presidente do PROCON Amazonas. Presidente, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de participar aqui da revista Cenário. É sempre um prazer falar para a população, falar sobre o trabalho do PROCON, sobre o que o governo do estado tem proporcionado na defesa do consumidor para o povo do Amazonas. Vamos começar falando sobre a participação do PROCON dentro dessa central integrada de fiscalização. Como é que está sendo? Como é a participação do PROCON? Bom, a gente tem que fazer um retrospecto de toda essa questão que veio a construir a CIF. E o PROCON sempre foi um órgão de atenção à população, de cidadania, de participação social, onde a população sempre nos demanda, nos procura para resolver problemas. E nós temos, nesse contexto, um fundo que arrecada o valor das multas das empresas que cometem infrações contra o consumidor. E com base nisso, nós integramos a CIF como um dos órgãos responsáveis pela fiscalização, ao lado da Secretaria de Segurança Pública, da Fundação de Vigilância e Saúde, da Visa Manaus, órgãos que têm o poder de arrecadar. E por que a gente está ali? É para garantir o cumprimento do decreto, sim, mas o objetivo em si do governo do estado não é punir o empresário. Ao contrário, é educar o empresário para que nesse momento de pandemia, de dificuldade, de alta e baixas em casos, nós possamos garantir empregos, garantir a renda e também garantir a saúde dos consumidores e consumidoras. E com esse objetivo o PROCON está integrando a CIF, inibindo práticas abusivas e garantindo que o comércio continue em pleno funcionamento, e não só em pleno funcionamento, mas respeitando as normas que é obrigação de nós, como cidadão, respeitar as leis e as normas que nós temos. Dentro desse período, a CIF está funcionando desde dezembro, né? Isso. Do ano passado. Dentro desse período, quais foram as principais irregularidades encontradas pela CIF? Bom, pela CIF, é até lamentável ter que dizer isso, mas é a questão das festas clandestinas. Eu acho que nós vivemos num país livre e, com base nessa liberdade, a gente não pode abusar. A gente está passando por dificuldades, está vendo várias mortes diariamente no Brasil e no mundo, e ainda assim tem aquelas pessoas que ainda insistem em fazer festas, em se reunir de forma a botar em risco todo um estado, todo um país, toda uma população. E isso é o que mais a gente encontra na CIF. Na verdade, a CIF ela visa fazer com que se cumpra o decreto, ou seja, a abertura do comércio de forma gradativa, a abertura do comércio nos horários propostos pelo comitê de crise, o governador do estado sempre buscando fazer o melhor para a população e sempre tem mostrado que tem acertado. Nós passamos realmente por momentos de dificuldade, mas isso ficou provado que não era o Amazonas. É o Brasil inteiro, é o mundo inteiro passando pela mesma situação. E hoje o Amazonas mostrou como se deve fazer para sair da crise. Nós tivemos medidas mais duras, estamos relaxando essas medidas mais duras, de acordo com os estudos, com o que é proposto pela ciência, pela Fundação de Vigilância e Saúde. E o governador sempre tem buscado tomar as decisões e garantir esses empregos, essas rendas, e o comércio hoje ele está funcionando. Grande parte do comércio está funcionando, tem aqueles horários, e o nosso papel é esse, é fazer com que o comércio respeite o cumprimento dos decretos, e a CIF, na verdade, é isso, é fiscalizar o cumprimento do decreto e mostrar para a população que, com o apoio da população também, e nós podemos vencer a Covid. O senhor acompanhou, o pessoal do PROCON acompanhou o impedimento desse barco que ia com 900 pessoas para o outro lado do rio? De que maneira o PROCON atua nesse momento? Bom, nós vamos, junto com os demais órgãos que estão responsáveis pela fiscalização,
É certo que nós não estamos absolutamente em todas as fiscalizações, até por limitações óbvias de pessoal, né? Nós temos um número de servidores que são distribuídos para fazer as escalas, assim como tem a FVS que está compondo, a Visa e outros órgãos que estão compondo a CIF. Mas quando nós pegamos esse tipo de cenário de descumprimento do decreto, nós fazemos as devidas autuações. E o decreto ele prevê algumas autuações, que é a advertência, que é a multa de até 50 mil e a interdição. A depender do caso e gravidade da situação, a interdição é o mais adequado, tanto que ocorreu no Eldorado, né? A determinação do governador foi que nós interditássemos toda a questão do Eldorado, para que se possa mostrar para a população que ela precisa cumprir essas normas. Essas normas, elas são fruto de todo um estudo feito pelos representantes dos órgãos, pelos representantes da própria questão da ciência, né, que está ali olhando e conhece bem o comportamento do vírus e está buscando combater esse comportamento agressivo. E se nós não respeitarmos como cidadão, aí eu retorno àquela questão. Todos nós somos responsáveis também. Não adianta querer dizer que o governo é o responsável, porque o governo não passa coronavírus. Quem passa coronavírus sou eu, é você, somos nós. Pessoas, cidadãos, cidadãs. E isso a gente precisa entender. Precisa botar a mão na consciência que cada um tem sua responsabilidade e precisa cumprir esses decretos. E buscando o cumprimento do decreto que a gente faz essas autuações. Nós tivemos mais de 300 notificações de janeiro até o presente momento, o que não é motivo de orgulho, porque se a gente está notificando é porque tem alguma coisa errada, e na verdade a gente teria só que se cumprisse realmente, não só os decretos como as leis do consumidor. E aí a gente pode entrar em diversas pautas de descumprimento de legislações referente a direito do consumidor, que é constante aí no dia a dia da população amazonense. Agora, sua opinião em relação a esses comerciantes ali, principalmente ali do Eldorado, não está estabelecido o tanto de pessoas que pode participar, que pode estar circulando naquele ambiente? Por que chega aquele nível de uma multidão tomar o espaço todo e não levar a sério? Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião, como disse anteriormente, é muita questão de responsabilidade individual, da gente botar a mão na consciência e ver a responsabilidade que a gente como cidadã tem em relação à coletividade. O empresário, o dono do bar, enfim, o dono do restaurante, todos eles têm funcionários, querem funcionar, querem ganhar o dinheiro deles e essa é a razão do capitalismo, né? Vai funcionar, vai gerar emprego, vai todo mundo viver daquele negócio, legal. Agora a gente também não pode simplesmente apenas culpar o empresário. Embora ele esteja permitindo que haja aquela aglomeração, permitindo que haja todo aquele contexto, e ele acaba pagando por isso, por ter permitido, a população que vai no bar e força a barra, bota uma cadeira aqui, bota uma mesa ali, descumprindo também o decreto, tem que ter essa responsabilidade. Então a gente tem que pensar de forma macro essa situação e ver que não é só o empresário que está errado. Nós, eu digo nós no sentido amplo de pessoas que estão se sujeitando àquela questão de aglomeração também estão equivocadas e acabam prejudicando os empregos daquelas pessoas que estão trabalhando no bar. Hoje, por exemplo, o bar está fechado, imagina o garçom, enfim, é toda uma questão, mas não pode permitir que abra. Se a gente permite que abra, amanhã vem uma terceira onda e aí vão dizer, olha aí, o governo permitiu. Nós trabalhamos, acredito que todos que estão imbuídos nessa missão de forma direta, tá na rua combatendo esses descumprimentos em razão de a gente querer realmente passar por isso e da melhor forma possível, se é que é possível, da melhor forma possível, né, passar pelo coronavírus, mas que atinja um mínimo de pessoas, o nível, né, de pessoas. Presidente, agora vamos voltar para as ações do PROCON em si. Qual é o serviço que lidera o ranking de reclamações do consumidor? Bom, o PROCON aí ele tem esse ranking divulgado mensalmente. O concessionário de energia lidera esse ranking. O tempo que eu estou à frente do PROCON, ele sempre liderou. Já agora a gente consegue ter uma oscilação nas outras posições, como água, internet, telefonia, enfim. Nós sabemos da questão dos prestadores de serviços, principalmente daqueles serviços que a gente pode dizer que seria
considerados serviços públicos de concessão, a água, a energia, a própria telefonia, que é no interior do estado, aí a gente está falando aqui da capital Manaus, mas nós temos uma atuação em todo o interior do estado, e o interior do estado sofre também, não só com a questão da energia, mas como com a questão telefônica, internet, acesso à informação, porque realmente é bem caótico a prestação do serviço lá. Então a gente tem muito essas questões em volta, mas infelizmente a gente ainda lidar com essa forma que a companhia de energia trata o consumidor. E aí a gente pode falar de diversas leis que foram criadas durante a pandemia, sancionadas pelo governador do estado, para garantir que a população tenha acesso mínimo a direitos básicos, a direitos fundamentais, digamos assim, que é, por exemplo, a energia elétrica. Ninguém vive sem energia, então todo mundo é consumidor da empresa. Quem paga energia é consumidor e quem não paga, quem tem o gato, também é consumidor. Está consumindo o produto, embora não esteja dando a contraprestação, que é o pagamento. Então é necessário sim que haja uma melhoria na prestação de serviço, mas também uma atenção dos consumidores com a empresa e da empresa com os consumidores, de forma que haja assim, um respeito nessa relação de consumo, coisa que nós estamos sempre como instituição pública de defesa do consumidor batendo com a empresa. Faça um bom canal de atendimento, resolva o problema do consumidor, porque o consumidor ele não está na ilegalidade porque ele quer, ele está porque muitas vezes ele não tem alternativa, a empresa não dá alternativas para ele. Então é sim necessário que nós tenhamos uma atenção especial a esta demanda que é a questão da energia elétrica no estado do Amazonas. Gente, eu estou conversando com Jalil Frache, ele é o diretor-presidente do PROCON do Amazonas. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Hora Cenário, jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenarium.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenarium.com.br. Cenário Entrevista de hoje conversa com Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON. E a gente está falando sobre um assunto muito interessante que afeta milhares de pessoas, que é o problema da reclamação da energia elétrica, da prestação do serviço de energia elétrica, que a Amazonas Energia, Eletrobras agora, né, presidente? Eletrobras lidera o ranking há anos. Explica pra gente quais são as principais reclamações dos consumidores. Bom, a gente encontra no PROCON muitas reclamações atualmente em relação à vedação do corte, e é importante a gente mencionar isso porque estamos vivendo ainda na pandemia, não acabou, e então não pode ser cortada a energia, mas não é que não pode ser cortada de todos. É importante que as pessoas, os consumidores e consumidoras tenham esse conhecimento. Quem não pode ser cortado? Aquele consumidor residencial. O que tem comércio pode ser cortado. Aquele que tem ou uma ligação clandestina ou uma dívida anterior ao período da pandemia pode ser cortado. Então a gente tem que ter consciência de que a minha dívida é em virtude da pandemia, eu tive uma diminuição de renda, esse é o objetivo da legislação. Esse foi o objetivo da criação da lei e da sanção pelo governador. É garantir que todos tenham acesso à energia, mas não são todos aqueles que não cumprem as regras. Então temos que cumprir as regras, devidamente ligado à rede, nós temos que ter o consumo residencial e não empresarial no local. Então tem todo um conhecimento do consumidor acerca dessa temática. Mas em situações normais, a maior reclamação do consumidor no PROCON é sobre a questão da cobrança indevida. Essa cobrança indevida, em via de regra, é que o consumidor acredita que ele não deve pagar aquele valor que está sendo cobrado naquele momento. Por exemplo, eu tinha um consumo de X reais e passei a ter 10X o valor. E o consumidor acha, não, só tem que pagar X e não 10X. Aí tem toda uma questão que é necessário se observar na abertura da reclamação, a retificação da fatura. Se não retificar, a gente tem que pedir a troca do medidor para poder fazer aquela contagem, né? Com o medidor novo, o motivo desse aumento no consumo. E pode ser também porque o consumidor aumentou o consumo ou porque o medidor estava com algum problema. Então é por isso que é necessário que se tenha atenção à questão dos medidores e
é importante falar também que a empresa não pode chegar na sua residência e dizer, eu vou vistoriar agora. Ela tem que dar o aviso. Isso foi uma lei, inclusive, feita à época pelo hoje vice-prefeito Marcos Jota. Na época ele era deputado estadual, fez uma lei, foi objeto de discussão até no Supremo, e esse ano a lei foi declarada constitucional. Então, há necessidade do consumidor residencial ser previamente avisado que haverá uma inspeção na sua unidade residencial. Então, a gente tem várias legislações que protegem o consumidor, embora haja uma regulação muito grande no setor de energia elétrica, talvez uma das atividades mais reguladas do Brasil, mas o consumidor, ele tem direitos e a empresa precisa respeitar esses direitos. Tenho certeza que se ela passar a respeitar esses direitos e atender o consumidor prestando um bom serviço, ela deixará de ser a primeira ranqueada, né, no ranking de reclamações, porque o consumidor ele só quer ter um bom serviço prestado e quer também ser bem atendido. Foi para isso que começou lá atrás, na história do direito do consumidor, assim, das relações de consumo, era um dos direitos que o presidente John Kennedy, na época lá nos Estados Unidos, botou na constituinte deles, que era o direito do consumidor ser atendido. É isso que nós queremos como consumidores, que a empresa dê um retorno e simplesmente não deixe a gente sem resposta alguma e tendo um serviço prestado de péssima qualidade. A gente quer uma boa prestação com um bom atendimento. Agora, presidente, no caso de quem teve o seu fornecimento interrompido, né, teve a luz cortada, principalmente pessoas de baixa renda, como é que faz? Né? O PROCON faz o que nesse caso? Bom, a gente não tem como ter acesso à residência das pessoas, né? Assim, de forma didática, eu não tenho como saber, por exemplo, se a sua energia está cortada ou não. Sim, então, no caso de ir lá fazer eu preciso ser informado, né, tudo direitinho. Como é que o PROCON age? Isso, nós abrimos o processo administrativo e, com base no processo administrativo, nós aplicamos a punição que é até 35 salários mínimos prevista na lei que veda o corte de energia. Mas para que a gente aplique essa punição, tem que ficar comprovado que há, de fato, a dívida, que não há grosso modo, um gato, uma ligação clandestina, que aquela unidade é residencial e que aquela dívida que existe é em virtude da pandemia, não é anteriormente. Então, a gente já também tem trabalhado frente à empresa quanto a isso, porque a maior parte dos cortes que vinham ocorrendo, a empresa dizia, não, peraí, ou esse daqui tem uma ligação clandestina, ou esse daqui tem dívida anterior. Não é bem assim, porque é muito fácil empurrar a culpa para o consumidor, e isso a gente não pode permitir. Então, agora, quem abrir a reclamação, após a lei, quem abrir a reclamação, que está sendo cortado, a empresa tem que provar o motivo do corte. Não é o consumidor que tem que provar, embora ele precise dar documentos para que a gente saiba que a unidade dele, consumidora, está com o serviço interrompido. RG e CPF, comprovante de residência e uma fatura que tenha o número da unidade consumidora, né? Se puder fazer um vídeo que está sem energia do corte, uma foto, enfim. Tudo pode ser provado, porque caso haja necessidade de se judicializar essa questão, nós temos aí a parceria com a Defensoria Pública também, com o Ministério Público, com a própria Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que sempre também tem atuado em prol da população nesse sentido, e a gente ter os subsídios para a comprovação judicial do fato. Então a gente precisa que o consumidor também produza essas provas, mas a empresa no processo terá que mostrar que está cortando por um erro do consumidor e não um erro dela, senão ela receberá multa, que chega até 35 salários mínimos conforme previsto a lei. Aproveitando, o senhor está dando o caminho das pedras, quais são os meios de comunicação, as formas que o consumidor pode chegar ao PROCON nesse momento de pandemia? Bom, a gente passou aí um tempo com o atendimento do PROCON presencial suspenso. O atendimento vinha sendo exclusivamente feito por e-mails, redes sociais e telefones, que é dúvidasprocon@procon.m.gov.br. Nós temos para também denúncias de infrações, fiscalização procon@procon.m.gov.br, e nós temos o atendimento procon@procon.m.gov.br. Temos o 0800 092 1512, 3215 4009, 3215 4012. Importante falar que esse 4012 está disponível para a população desde então, do ano passado, que a lei foi aprovada e sancionada, justamente para denunciar essa questão dos cortes de energia. Então, nós temos, além das redes sociais PROCON Amazonas e do nosso site www.procon.m.gov.br. Então, nós temos diversos caminhos para o consumidor chegar até o PROCON e denunciar. Agora, nós já estamos com atendimento por agendamento,
Então pelo número 3215-4009 pode ligar. Qualquer número, na verdade, você pode ligar que nós vamos agendar. O objetivo é atender a população. O atendimento está aberto por agendamento e a gente está respeitando todos os protocolos de segurança. Não pode gerar aglomeração dentro do órgão. Então, se você chegar lá no PROCON, já está lotado o atendimento, obedecendo o distanciamento, você vai ter que esperar lá fora e a gente pede até que o consumidor compreenda isso. Porque isso só está dessa forma porque é necessário, porque antigamente nós atendíamos a todos, botávamos todos dentro do PROCON, agora a gente tem que respeitar essa questão da capacidade e dos protocolos de segurança, e a gente está respeitando e está atendendo a população. Então, se ela tiver qualquer demanda, também pode ir de forma presencial, levar lá a sua demanda que será atendido. Como é que fica o consumidor que mora nos municípios mais distantes da capital? Por exemplo, atende a todos os municípios, primeiro? Bom, e segundo, como que faz? Como que esse consumidor tem esse apoio do PROCON? Bom, o PROCON ele tem atuação em todo o território do estado do Amazonas. Nós não temos, digamos assim, escritórios no interior do estado, mas nós temos parcerias tanto com as câmaras municipais, prefeituras. E nós temos também um projeto que se chama Municipalização do PROCON. Ele ocorre em todo o território nacional, então... Foi criado esse projeto porque o Estado ele não tem como estar presente em todos os municípios ao mesmo tempo. E aí criaram essa municipalização do PROCON para que as prefeituras criassem PROCONs municipais com o apoio do estadual. Então nós temos PROCON em Tefé, temos PROCON, agora assinamos hoje o acordo de cooperação técnica com São Gabriel da Cachoeira, terá um PROCON lá, e nós temos também em Manacapuru. São municípios que abriram as portas para a defesa do consumidor, para o desenvolvimento da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então a gente faz assim, até em forma de apelo, aproveitando o momento, que todas as prefeituras que tenham interesse em investir em PROCONs, procure o PROCON Amazonas. Nós assinamos os acordos de cooperação técnica, explicamos direitinho como funciona e é até uma forma de arrecadação para o próprio município. Objetivo de atender a população, prioritariamente orientação e atendimento. Então, a questão das penalidades, da aplicação de multa, são casos extremos, em caso não haja realmente equilíbrio e conciliação entre as partes. O objetivo, então, sempre do PROCON é esse, equilibrar a relação de consumo e conciliar. O nosso atendimento para os municípios que não tem PROCON municipal e demandam do nosso trabalho, ocorrendo todos por e-mail, porque é a única forma, mas nós temos uma agenda de fiscalização. Inclusive, o governador do estado mandou um barco na Operação Enchente, o PROCON tem um fiscal, nós já fiscalizamos esse ano no Juruá, em Lábrea, em Canutama, já fomos em Itacoatiara, Figueiredo, Rio Preto. Vamos agora, no fim do mês, para Parintins, Barreirinha e Amundá, e no início de março vamos para Boa Vista do Ramos e Maués. Então nós estamos cobrindo aí parte do Amazonas, iremos também para a Calha do Madeira, e o objetivo é que, de fato, a gente tenha a nossa fiscalização presente também no interior. Mas o atendimento corpo a corpo só daria se fosse ou o consumidor vindo à capital ou entrando em contato conosco pelos e-mails disponíveis. Eu conversei com Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON do Amazonas, que, em nome de toda a equipe da Revista Cenário, agradeço a sua participação e quero deixar o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, é sempre um prazer falar para a Revista Cenário, falar para a população do estado do Amazonas, expondo o trabalho que foi idealizado e é comandado pelo governador do estado, Wilson Lima, e assim a gente possa levar para a população mais cidadania, um melhor atendimento e uma melhor prestação de serviços públicos no estado do Amazonas. Muito obrigada, presidente. Agradeço a você também que acompanha a nossa programação pela Revista Cenário nas redes sociais e também pelo site. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.